A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje aprenderemos a lição de número 3. José, resistir à tentação é possível. O texto principal da lição é que ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis, capítulo 39, versículo 9. Quando temos o temor a Deus, entendemos que é possível, pelo Espírito Santo, resistir às tentações. Os objetivos específicos da nossa lição, o tópico 1 é mostrar as dificuldades de um jovem de Deus, saber que o Egito foi um lugar de tentação para José e compreender que o Egito também foi um lugar de restauração. Texto bíblico, Gênesis 39, capítulo 7 a 20. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, coma, pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-lhes o varão hebreu para esclarecer de nós, entrou até a mim para deitar-se comigo. E eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu para sair para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o Senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu, que nos trouxe para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Introdução. Quando nos deparamos com o tema a tentação, é preciso destacar que ela acontece
ela acontece com todas as pessoas, de forma diferente. Todavia, é resistível. Se não nos lembrarmos de que os homens e mulheres da Bíblia tiveram suas lutas, e que diante desse, ainda que por questão de fração de segundos, puderam escolher ceder e não à tentação. Entendemos que é possível e necessário resistir a ela. Nesta lição, veremos o exemplo de José, o homem que resistiu à tentação e foi grandemente recompensado por Deus. Sozinho em sua terra distante e vivendo como escravo, José permaneceu fiel ao propósito de Deus em sua vida e foi compensado por isso. O primeiro tópico, as dificuldades de Deus, as dificuldades de um jovem de Deus. 1. O filho nascido de uma casa dividida. José nasceu em um lugar onde seu pai, Jacó, tinha sua atenção disputada por 4 mulheres e 10 outros filhos. Adaptações feitas para acomodar certas tradições podem cobrar seu preço, como foi nesse caso. Um lar dividido por consequências internas prenunciava que a família de Jacó era uma família disfuncional. O subtópico 2, um filho detestado por seus irmãos. José cresceu sendo o preterido de seu pai. O amor devotado a José logo foi observado pelos seus irmãos mais velhos, pois o tratamento que ele recebia era diferente, e Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Por sua vez, os irmãos de José, por força dessa preferência paterna, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Um filho fora de casa. O distanciamento entre as pessoas dentro de um lar pode abalar muito a forma como vivemos, por força da predileção de seu pai, do tratamento que recebia e dos sonhos que teve. José foi vendido por seus irmãos, dado como morto e se tornou um escravo. No tópico 2, Egito, o lugar da tentação. 1. Escravo na casa de Potifar. Apesar da diversidade pelas quais José passou, Moisés relata que o Senhor estava com José e foi varão próspero. Voltada na vida de José, volta na vida de José não se aparece com a mesma que tem sido falado nos nossos dias. No subtópico 2, a tentação ocorrida ao deitar-se ao seu trabalho e se destacar como um gestor inteligente e trabalhador, José acaba atraindo a atenção da esposa de seu senhor, numa sociedade em que os valores familiares eram relativizados. A esposa de Potifar deve ter entendido que José era propriedade dela, também que seus hábitos do Egito permitiam que ela se utilizasse de um escravo para a prática sexual ilícita. No terceiro subtópico, a tentação revestida. Mesmo diante das investidas de uma mulher cujo marido tinha posição importante no Egito, José manteve firme a sua dedicação ao trabalho, ao respeito por seu patrão e, acima de tudo, não teve seu temor a Deus. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Por mais que José, enquanto jovem, tivesse seus desejos, ele sujeitava a Deus e isso o manteve fiel. 3. Egito, o lugar da restauração. O preço da fidelidade. Ser fiel a Deus tem um preço e José pagou pela sua fidelidade a Deus e a Potifar. Acusado falsamente, foi parar na prisão. Se a situação dele já não era confortável como escravo, quem diria como prisioneiro?
No tópico 2, a recompensa da fidelidade. Deus não permitiu que José terminasse seus dias na prisão, ponto da mesma forma que ele havia honrado ao Senhor por meio de seu testemunho. O Todo-Poderoso começou a agir para exaltar José e fazer justiça ainda na prisão. A tentação pode ser uma fonte de prazeres momentâneos, que vão cobrar o seu preço e vão fazer você passar a eternidade e longe de Deus. É melhor ser fiel ao Senhor e ser exaltado por Ele do que pecar contra o Senhor e colher os frutos da desobediência. 3. Fuja da aparência do mal. Quando o apóstolo Paulo orienta os Tessalonicenses acerca de ficar vigilantes diante do pecado, ele diz: abster-se-vos da aparência do mal. Ele não orienta que fujamos do mal, mas é a sua aparência, ou seja, de longe é possível enxergar sua situação como uma porta aberta ao pecado. Devemos nos desviar imediatamente do caminho. Conclusão. Como vimos, a tentação existe, mas é resistível. José provavelmente tinha os argumentos necessários para dar vazão ao pecado, mas permaneceu firme ante as investidas malignas com que estavam se deparando no seu trabalho. Mesmo tendo se tornado um escravo distante de casa e das pessoas que amavam, não estava distante do seu Deus. E essa convicção sustentou quando ninguém estava perto para vigiá-lo. Deus está sempre ao nosso lado. E pela fé podemos resistir às tentações, mesmo quando ninguém está perto para nos observar. Que lição maravilhosa! Aprendemos muita coisa sobre a tentação, sobre o pecado, e fique com Deus e até uma próxima aula. Terminando a hora da revisão. Como era o lar em que José cresceu? No que resultou o tratamento diferenciado que José recebia do seu pai? Como José via a proposta da esposa de Potifar? Como José resistiu à tentação? É possível resistir à tentação?